Fala, Macumbex! Tudo certo com vocês? Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal. Isso motiva muito a continuarmos o trabalho de trazer cada vez mais e mais conhecimento e trocar essa ideia sobre a nossa religião. Então vamos lá, já falamos bastante sobre toda a história da Umbanda, inclusive as práticas e como uma gira funciona. Hoje vamos mergulhar bem fundo no coração da Umbanda, o que seria realmente o culto aos orixás e as entidades espirituais. Se você quer entender como cada força espiritual se manifesta e como os terreiros trabalham com elas, então fica comigo até o final para não perder nada, pois vamos falar de curiosidades e alguns fundamentos das linhas de trabalho. E se você perdeu os episódios anteriores, dá uma olhada aqui nos cards e na descrição para acompanhar toda a série. Então bora lá bater um papo, Macumbex. Bom, Macumbex, bora então. Vamos começar falando pelos orixás. Para falar dos orixás, temos que entender que os mais comuns que cultuamos são os orixás do panteão africano de origem iorubá. E para falar deles, temos que entender que mal ou bem seguimos um conceito que se cultua no candomblé. Então, basicamente, temos 16 orixás principais, que são Exu, Ogum, Oxós, Osai, Omulu, Oxumaré, Inhaçã, Obá, Oxum, Ibeji, Iemanjá, Xangô, Nanã, Logum Odé e Oxalá. Vale lembrar que esses são os principais na maioria das casas de culto de candomblé e na maioria segue essa ordem no xirê. Mas aí você vai perguntar, mas não cultuamos Obá na Umbanda. Sim, é verdade. Com a formação da Umbanda e pelo sincretismo, tivemos que nos adaptar e representar as forças dos orixás com o que mais tínhamos presente na Umbanda. E alguns orixás não possuíam uma relação tão forte com algumas linhas de trabalho da Umbanda, e por isso foi deixado de lado. Não quer dizer que por cultuarmos os orixás tinha que ser todos, mas vale lembrar que a Umbanda hoje tem um movimento de resgatar e cultuar esses orixás perdidos com o tempo, como no caso do Oxumaré, que pouco se falava na Umbanda e começou a ser cultuado de um tempo para cá. Vale lembrar também que, devido à passagem de conhecimento pela oralidade e dificuldades da época, muito se perdeu em alguns fundamentos e conceitos de alguns orixás, e até para o candomblé, algumas dessas divindades era difícil de cultuar ou de se fazer um filho de santo. Então essa é uma curiosidade que poucos sabem, mas é verdade. Agora que falamos quem são os orixás principais, vamos falar o que são eles. Bom, eu gosto de entender o conceito de orixá como uma representação de forças da natureza e qualidades humanas. Ou seja, cada orixá tem uma energia própria. Cada orixá é associado a um caminho espiritual e essa energia e esse caminho estão diretamente ligados às necessidades e aptidões humanas. Devemos lembrar que o culto ao orixá é um fundamento básico e bem antigo, e as necessidades da época foram se transformando para os dias atuais. O que quero dizer com isso? Por exemplo, Ogum é uma grande divindade do ferro, dos metais e é considerado um guerreiro, aquele que abre os caminhos. Na época, em tribos africanas, isso fazia muito sentido, tanto para a guerra contra as tribos, como para abrir os caminhos das matas e florestas, até para o culto da plantação. Como vivemos em outra realidade, esse conceito de energia de Ogum foi se adaptando para as nossas batalhas diárias, para o conceito do avanço da tecnologia e abertura dos caminhos materiais. Isso é bastante importante refletir para entender como um fundamento de energia ela não acaba e sim se adapta com o avanço da humanidade. Isso é muito bonito e interessante. Você já tinha parado para pensar nisso, Macumex? Agora que falamos dos orixás e seus conceitos, vamos ver como isso se aplica na Umbanda. Bom, primeiro vamos deixar claro, por mais que doa que você acredite nisso, na Umbanda não se incorpora ou se manifesta o orixá propriamente no médium. Sim, essa força pura, a essência do orixá, só é capaz de se manifestar no candomblé a partir dos rituais que são feitos por lá. Na Umbanda temos tudo muito junto e misturado, mas é preciso ter discernimento e conhecimento também para separar as coisas. Então você se pergunta, como é na Umbanda? Bom, vamos lá. O que se incorpora de fato na Umbanda são os falangeiros desses orixás. É claro que existe uma hierarquia em relação à energia e frequência de vibração. Por exemplo, a energia vinda de falangeiros de Ogum, Ogum Yara, por exemplo, ele está em uma frequência diferente de uma energia de um falangeiro de Iemanjá. Você consegue entender e sentir isso, Macumex? Não estou afirmando aqui que é um mais evoluído que o outro, é muito menos melhor que ninguém. Estou falando de energia e como se aplica na prática. Então,
Na Umbanda, os falangeiros captam essa energia do orixá, a sua essência, e carregam ela como se fossem filhos dos orixás no plano espiritual. A energia trabalhada por eles baixa essa frequência de energia pura do orixá para que possa de fato acontecer a incorporação na Umbanda. E esse é um ponto importantíssimo para entender isso tudo. Devemos lembrar que na Umbanda não temos possessão ou transe igual do candomblé. O trabalho espiritual é realizado com incorporação. E a incorporação é uma troca de energia direta com o espírito, entidade, guia ou falangeiro. Se trocassem essa energia direta com o orixá, talvez o próprio corpo físico não seria capaz de aguentar. Então os falangeiros fazem esse papel, essa ponte em captar, carregar a essência do orixá, trabalhar essa energia para que seja possível essa troca direta com o médium. Não estou dizendo aqui para você, eu não recebo mais a minha Iemanjá, então o que eu vou fazer? Estou dizendo apenas que você não troca energia direta com a essência dessa Iabá, mas você recebe sim uma falangeira dela que carrega essa essência. No fim dá quase o mesmo, só existe um intermediário para que essa energia esteja presente. Você conseguiu captar o entendimento, Macumex? E você tem uma visão diferente? Comenta aqui embaixo se você concorda ou se tem um entendimento diferente. É muito bom trocarmos essas experiências e conhecimentos. Nada é uma verdade absoluta. O que vale é o que você sente e acredita no seu coração. E aí, Macumex? Já falamos sobre os orixás e começamos a falar dos falangeiros. Então, bora continuar nesse assunto. Vamos falar dos falangeiros, entidades, guias espirituais e toda essa riqueza que temos na Umbanda. Antes de mais nada, queria esclarecer que a Umbanda, na sua essência, é uma religião cultural. Isso quer dizer que a presença dos espíritos, guias, entidades, fazem parte da nossa cultura. Por isso temos essa diversidade de espíritos e de linhas de trabalho. Graças ao Oxalá, nosso Brasil possui uma cultura vasta que foi aproveitada no mundo espiritual para criar linhas e formas de trabalho. E é exatamente por isso que temos marinheiros, baianos, malandros, exus, pombagira, caboclo, preto velho, crianças, Ogum e por aí vai. E aí vai uma curiosidade, Macumex. Você sabia que nos primórdios da Umbanda, quando ela precisava se legitimar, muitos conceitos do catolicismo precisavam ser provados dentro da própria Umbanda. E um deles era a famosa tríade. Assim como temos o Pai, Filho e Espírito Santo na fé cristã, na Umbanda tinha que revelar a sua tríade para se formalizar. E sabe quais entidades a Umbanda fez isso? Caboclo, preto velho e criança. Pois é, por muitos anos a Umbanda considerou essas três linhas de trabalho como principais, e por isso é tão enraizada na Umbanda essas três energias. Mas voltando aqui, a Umbanda foi crescendo e todas as manifestações culturais que se fizeram marcantes dentro da história do nosso país foram sendo trazidas e criadas linhas de trabalhos no mundo espiritual. Na prática, o que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Vamos falar como exemplo dos malandros. Em todo o território, em determinada época, existiam os malandros, pessoas encarnadas que decidiram viver a vida com uma filosofia diferente. Carregavam o peso de todo o histórico anterior dos antepassados e de uma vida sofrida. E essas pessoas tentaram driblar a vida da melhor forma. Não na vagabundagem ou no sentido negativo e pejorativo da palavra malandragem, mas sim no sentido de ver a vida de forma leve, com alegria, aproveitando a vida da melhor forma, tentando enfrentar os problemas e as dificuldades com astúcia, inteligência e sempre com charme, né? Além de simbolizar a luta do povo marginalizado, dos excluídos, trabalhadores, pobres, boêmios e andarilhos, o malandro teve que usar a sua sagacidade para sobreviver e fez com que isso tudo gerasse uma filosofia de vida e um grupo marcante com características similares. Para o mundo espiritual, essa foi uma oportunidade. Quando esses espíritos encarnados começaram a morrer, carregando essas características, como todos os espíritos em geral, eles tinham a necessidade de desmagnetizar, queimar seu karma e evoluir. Então, para o mundo espiritual, era uma chance de utilizar essas necessidades com o trabalho espiritual que pode unir o útil ao agradável. Então a linha foi criada e os malandros começaram a aparecer nos terreiros para ajudar nos trabalhos espirituais e também buscar sua evolução. E a fase que isso aconteceu foi justamente quando os terreiros começaram a sentir uma necessidade de algo mais leve, mais alegre e com toda essa filosofia que os malandros carregam. Dei o exemplo de malandro, Macumex, mas isso acontece e aconteceu com todas as linhas. Um mundo espiritual é uma coisa muito bonita, né? A espiritualidade nada mais é do que um reflexo do mundo material, e ela sempre trabalha para amparar e ajudar os que vivem encarnados de acordo com a situação e momento que se vive. Não é tão complicado entender isso não, né?
Diz aí nos comentários o que você acha. Mas vamos voltar um pouco, Marco Bex. Dei o exemplo da linha do malandro para ficar um pouco mais claro. Mas como disse, juntando o conceito da Umbanda, ser uma religião cultural e as linhas de trabalho possuindo em sua formação de energia de um campo da vida, podemos entender o que elas representam e como a Umbanda consegue atingir e trabalhar no sentido amplo da vida. Para isso tudo, temos todas as entidades e falangeiros que carregam as energias principais e trabalham para ajudar as pessoas com as situações, seja ela precisando de uma orientação, de cura, de ajuda para conseguir um emprego, de ajudar para ser promovido, de ajuda para o seu filho, ajuda no âmbito familiar, conhecimento e ensinamentos sobre toda a espiritualidade ou até sobre a vida. E por que não ajuda no amor? Sim, muita gente critica que pessoas procuram terreiro para encontrar o amor. Acho que deve ser pensado tudo isso com bom senso. Não estou falando de fazer amarração ou de fazer feitiço para atropelar o livre-arbítrio de ninguém. Mas acredito sim que todos devem e merecem ter um amor. Lembre que todo mundo deve viver a vida em equilíbrio, tanto no material como no espiritual. Isso faz parte do equilíbrio, ter uma companhia e um amor para compartilhar o caminhar lado a lado nessa trajetória que é tão sofrida e difícil que é a vida. Então, Macumex, a ideia desse vídeo não era passar quem são todas as entidades da Umbanda, porque acho que vai de lugar para lugar quem são mais cultuados e acho que vocês já estão carecas de saber quem são. Mas eu queria deixar claro aqui o conceito dessas linhas de trabalho, o entendimento de como tudo isso é planejado e trabalhado no mundo espiritual para que essas linhas de guias espirituais possam estar presentes, ajudando na Umbanda no crescimento e na evolução de todos. Espero que tenha conseguido passar todo esse entendimento e mais uma vez falo para você, nada é uma verdade absoluta. Nada está escrito em uma pedra sendo lei. Tudo isso é apenas uma visão e uma forma de enxergar a espiritualidade de todos os amados guias e orixás. Mas vai do entendimento e esclarecimento de cada um. Mas aproveitando, me diz aqui embaixo nos comentários, com qual entidade você mais se conecta? Qual você sente mais afinidade e gosta de trabalhar? Aí não se esquece de fortalecer o canal para batermos esses papos sempre. Então se inscreve, curte e ativa o sininho. Abraços do amigo Zé Pineta das Almas.